Olá, olá! Que todos tenham uma ótima noite. Eu estou aqui agora, nesse momento, gravando essa live às 3h40 da madrugada. Isso mesmo, amados. Vamos fazer uma vigília. Nós estamos na... A primeira vigília começou das 6 às 9. Das 9 à meia-noite é a segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas é a terceira vigília. E nós estamos na quarta vigília, que é das 3 às 6 horas da manhã. E nós estamos aqui, queridos e amados, vigiando e orando. Isso mesmo, vigiando e orando. E eu estou abrindo agora essa live nessa vigília, na quarta vigília. Jesus, ele aparecia nas vigílias da noite, muitas vezes quando os discípulos estavam ali, num barco ali, e as ondas vieram sobre eles. Jesus apareceu. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Mas Jesus disse assim: não temas, sou eu. Muitas vezes nós acordamos à noite, de madrugada, e a gente pensa assim: nossa, a insônia chegou. Queridos, a maioria das vezes é Jesus que está chegando de madrugada. Ele quer falar conosco. Quando tudo se aquieta à nossa volta, Ele está querendo falar conosco. Muitas vezes, Jesus pode falar conosco de várias formas, de várias maneiras, em todo momento, em todo tempo. Mas nós, para falarmos com Ele, nós precisamos estar em oração, em vigilância, em clamor, em adoração, em leitura da palavra. Shayarabana Serikandalaya. Amados, nós precisamos entender qual é a vontade do Pai para a nossa vida. Ontem eu andei limpando aqui o teto aqui da minha casa, que eu moro em uma fazenda, né? Então, às vezes vem muita poeira aqui do secador, aqui dentro de casa, aqui no teto da casa, e o forro aqui é de madeirinha. Vou mostrar para vocês. O forro aqui, ele é, ó, como que ele é, tá vendo? E aí nos cantinhos do forro, já passou silicone 2 vezes e ainda continua caindo poeira. E essa noite simplesmente me deu assim uma escorreção do nariz. O nariz começou a escorrer. Mas, e eu assim, acordei em oração, mas não foi porque o nariz estava escorrendo. Eu acordei em oração, orando em línguas. E já antes da meia-noite, eu já comecei a orar em línguas ali deitada. Fiquei quase 1 hora ali orando em línguas. Depois eu levantei, continuei orando. Depois eu fui lá na cozinha, fiz um chá. Continuei orando, resistindo ao inimigo. Porque muitas vezes, amados, muitas vezes, é quase todos os dias, quase todo momento, o inimigo tenta nos paralisar. Ele tenta parar a nossa vida de alguma forma. E nós precisamos estar atentos para lutar contra ele, porque a palavra do Senhor diz: submetei ao Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente submete a Deus, mas não resistimos a Satanás, aos diabo. Nós precisamos resistir a ele firmes na fé, repreendendo as obras dele. Porque muitas vezes, amados, nós estamos vivendo aqui na terra, amando a Deus, confiando em Deus, mas a nossa vida não vai para frente. A nossa vida parece que fica estagnada, estacionada, e a gente não consegue ir para frente. Por que não conseguimos ir para frente? Porque o inimigo, o diabo das nossas almas, ele quer tentar nos impedir de fazer a obra do Pai aqui na terra. A obra do Pai aqui na terra é para nós seres humanos fazermos. O Senhor já fez tudo por nós. O Pai já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por nós. Já morreu na cruz no nosso lugar para nos dar vida e vida com abundância. Eu estou aqui ouvindo o galo cantar. Amados, Jesus já fez tudo por nós. Nós, os seres humanos, é que precisamos acessar aquilo que o Senhor já fez por nós. Ele já deu para nós toda saúde, toda abundância, toda fartura, toda riqueza, toda terra. A terra Ele deu para nós. E muitas vezes a gente fica aí, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Muitas vezes a gente fica aí, sabe o quê? Reclamando, murmurando e deixando o inimigo tomar conta da nossa vida, dos nossos afazeres, da nossa casa. Amados, ele é muito sujo e muito astuto. Ele vem como se ele fosse um anjo de luz, muitas vezes, para você ficar adorando a ele, através das esculturas, através de obras feitas por mãos de homens. Satanás, o diabo, ele é sujo, ele é astuto. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Todo dia, todos os dias. Então nós precisamos resistir a ele firmes na fé. Na fé em Deus, na fé em Jesus Cristo. Rebalachiricandalaias. Nós precisamos resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Ele fugirá da nossa vida. Ele fugirá da nossa família. Ele fugirá dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. O inimigo fugirá se você resistir a ele, firmados na fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nós temos que ter a nossa fé firmada na rocha que é Cristo. Quando às vezes vem uma enfermidade ali, ela tenta nos abater, o que nós precisamos fazer? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, firmados na fé que há em Cristo Jesus, o Senhor. Então, quando vier aquele pensamento, você vai morrer. Como que você tem que fazer? Eu não morrerei, mas eu viverei e contarei que o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom, o tempo todo. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é bom o tempo todo, Ele já nos deu vida e vida com abundância. Ele já deu para nós fartura e fartura com abundância. Ele já deu saúde, Ele já deu paz, Ele já deu alegria. Ele já deu a salvação. A salvação, ela foi nos dada pela graça do Senhor. Ela não foi de graça. Pela graça nós somos salvos, não foi de graça. Foi pago um alto preço.
na cruz do Calvário pela nossa salvação. E o preço foi de sangue. Nós precisamos entender isso para não deixar o inimigo fazer um ninho na nossa cabeça, para não deixar o inimigo fazer um ninho em nós. Rebalashi de Candalaia, nós precisamos repreender a Satanás. Como Jesus repreendeu Satanás no deserto, nós precisamos repreender a Satanás com todos os seus demônios, com todas as suas obras. As obras do maligno, ela não pode continuar na nossa vida. As obras do maligno, ela não pode continuar nos atormentando. Porque Jesus Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. E agora é nós que temos a ousadia de repreender a Satanás. É nós que resistimos ao diabo. Jesus não falou assim, sede submissos a Deus e eu vou resistir a Satanás, ao diabo. Não. Sede submissos a Deus, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que nós vamos resistir o diabo, Antônia? Lendo a palavra, meditando na palavra, vigiando, orando, intercedendo, jejuando, fazendo o que tem que ser feito, vigiando nas vigílias à noite. Quando o sono se for, amado, acredite, é o Senhor querendo falar com você. É o Senhor querendo falar com você ou querendo que você abra a boca e comece a orar, comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos, sobre o lugar que você está morando. Comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Comece a profetizar, a falar sobre a palavra do Senhor. Então, quando vem um pensamento assim, Antônia, você está doente, Antônia, você pode morrer a qualquer momento. A palavra do Senhor, sabe o que ela diz para nós? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que, enquanto eu não cumprir as promessas do Senhor para mim na terra, eu não morrerei, mas eu viverei e eu contarei que o Senhor é bom. Então, o que eu começo a fazer? Eu não morrerei, mas eu viverei e contarei que o Senhor é bom, que o Senhor é muito, muito, muito bom. Está escrito também que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, no poder da minha língua está a vida que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. No poder da minha língua está a vida que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu estou aqui gravando nesse canal aqui, mas também eu estou gravando para mandar para o meu outro canal. Vamos fazer isso juntos aqui, ó. Não importa de que maneira. O importante é fazer do jeito que precisa de ser feito no momento. Nesse momento, eu tenho só esse jeitinho aqui de gravar, certo? Nesse momento, é só esse jeitinho de gravar. Então, eu estou gravando aqui no meu celular, aqui, tá vendo? Eu estou gravando para eu mandar para o meu outro canal depois, porque eu quero deixar gravado isso. Por quê? Em memorial. Um memorial para mim mesmo, para minha família e para aqueles que estão assistindo. Queridos, dá licença um pouquinho aqui, porque o meu nariz começou a escorrer. Eu vou dar uma limpadinha no nariz, acredita? Vambora! Então, como eu estava dizendo, caiu muita terrinha aqui do teto. E louvado seja Deus, porque antigamente,
quando eu tinha enfermidades, eu tinha bronquite, eu tinha alergia, tinha rinite, tinha um monte de coisa. Gente, eu não estaria aqui com meu pulmão limpinho igual eu tô hoje. Meu pulmão está completamente limpo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso é só um sintoma que vai passar rapidinho, já passou. Apenas por quê? Porque eu, respirei esse ar sujo ali de cima do teto. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor: ainda se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano algum. Não nos causará dano algum. É o que está escrito na palavra do Senhor. E é nela que eu acredito. Gente, eu vou começar a ler aqui o livro de Apocalipse. Bora nessa madrugada ler o livro de Apocalipse? Já está chegando às 4 horas da madrugada. Tá faltando 4 minutinhos para 4. Olha aqui o que está escrito: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao teu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. João viu, amados. João viu tudo o que vai acontecer. E ele deixou escrito para nós, para que a gente saiba o que vai acontecer. E é tão maravilhoso quando você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque você prepara. Porque você prepara para o dia do acontecimento. Você não se prepara para o dia do casamento, muitas vezes? Muitas vezes não, né? Todas as vezes que nós somos convidados para um casamento, que a gente decide ir ao casamento, porque nós também precisamos decidir ir ao casamento que nós somos convidados. A gente é convidado para ir ao casamento. E aí, o que acontece? A gente precisa decidir a ir no casamento. Porque se a gente não decidir a ir no casamento, a gente simplesmente dá uma desculpa e não vai no casamento, certo? E aí a gente não precisa arrumar para ir ao casamento. Mas se nós formos convidados, e é antecipado esse convite não é em cima da hora, ele é antecipado. Então, quando a gente é convidado para ir a um casamento e a gente decide a ir nesse casamento, o que a gente vai fazer? Se preparar para ir na festa deste casamento. E quando é a gente que vai casar? A gente se prepara para a gente ir casar com o noivo ali, que está nos aguardando nesse grande dia dessa festa, desse casamento. Então, o Apocalipse, ele não é um livro horror de horrores, não, amados. Ele é um livro de revelação. Ele revela o que vai acontecer. O que vai acontecer. Então, nós precisamos aprender, estar atentos para o que vai acontecer, para a gente se preparar para o que vai acontecer. E vai acontecer, você acredite ou não, vai acontecer. Porque tudo que está escrito na Bíblia, muitas coisas já aconteceram. E o Apocalipse, João viu todas as coisas que vão acontecer. E muitas já estão acontecendo. Amados, nós estamos nos preparando para encontrar com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, onde o diabo e seus demônios serão lançados no lago de fogo, que há de enxofre. Então, ele está sabendo que o dia dele está próximo. E o que ele está fazendo? Tentando atrapalhar a vida nossa, dos seres humanos, da nossa família, da nossa casa, dos nossos entes queridos.
E nós vamos deixar ele ficar atrapalhando? De forma alguma, nós vamos lutar contra ele, firmados na fé em Cristo, com faca no dente, com fogo nos olhos. Vamos lutar contra Satanás, porque Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, o que nós queremos? Fazer as obras do inimigo, estar convivendo com essas obras malignas, que é de matar, roubar e destruir, ou com as obras de Jesus que veio para dar vida e vida com abundância? O que você quer viver na terra? Eu quero viver a abundância que Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário. Eu quero viver e eu quero que a minha família viva o que Jesus conquistou para nós, que é liberdade, que é a paz, que é alegria, saúde, harmonia. Reba Shirikandalaya. Mas nós precisamos estar atentos, amados, atentos. Para quê? Para que nós possamos viver o extraordinário, o maravilhoso, o incrível, o que Ele preparou para nós vivermos aqui na Terra. Se queremos viver uma vida na Terra cheia de bênção, cheia de paz, nós precisamos aprender com a palavra do Senhor. Nós precisamos ler, nós precisamos ouvir, nós precisamos estudar sobre isso, falar sobre isso. Amados, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, falai a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Então nós temos que estar constantemente falando da nossa fé, falando da palavra, vivendo a palavra. Xericandalaba, xericandalaia. Porque não adianta nada a gente ler, não adianta nada a gente falar. Nós temos que viver a palavra do Senhor. E vamos ler mais um pedacinho aqui. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurados, diz Apocalipse, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Aqueles que leem e guardam as coisas que nela está escritas, pois o tempo está próximo. Você já pensou? Naquele tempo, o João viu e dizia que já estava próximo. Que dirá agora, 2026? Que dirá agora? Já se passaram 2026, depois que Jesus veio. Amados, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir.
Amados, vamos nos preparar a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito para encontrar com o Senhor. Mas precisamos estar cuidando do nosso corpo, porque esse corpo aqui, ele será transformado num corpo incorruptível. Num corpo incorruptível ele será transformado na vinda do Senhor. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo, porque ele será transformado na vinda do Senhor, num corpo incorruptível e viverá eternamente. Eternamente. Sabe o que é eternidade, amados? Eternidade é como esse fio aqui, ó. A eternidade. Eternidade é como esse fio aqui, ó. Por exemplo, aqui, esse pedacinho aqui é a nossa vida na Terra. A eternidade é um fio, ó, que vai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. E não é como, sabe, é como esse fio que vai embora, ó. Vai passar, ó, eternidade. E nunca vai acabar a eternidade, nunca vai acabar a eternidade. A vida na Terra é passageira, é só um pequeno momento na Terra. Depois é eternidade, eternidade. Onde você quer viver sua eternidade? Porque existe dois lados, existe o lado de Satanás, do diabo, e o lado de Jesus, certo? Para você viver na eternidade com Jesus Cristo, você precisa acessar Ele hoje. Hoje, aqui na Terra agora. Se você ainda não acessou Jesus Cristo, é só você falar: Pai, eu acesso Jesus Cristo como meu Senhor. Como meu Senhor. Eu acesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador e como meu amigo. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Pai, eu quero passar a eternidade com o Senhor. Então me instrui o caminho que eu devo andar aqui na terra, Pai. Ajude-me a andar aqui na terra como o Senhor quer que eu ande. E aí, amados, Ele vai te ajudar. E você precisa obedecer o que está escrito na palavra. Porque está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais vão seguir os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais seguirão aos que creem. Se você crê e você for batizado, você vai ter todos esses dons, esses talentos que o Senhor tem para você. Todos. Porque você vai estar obedecendo a palavra do Senhor. Porque o batismo significa batismo do arrependimento. Arrependei-vos e credes no Senhor. Jesus, ele foi até João para ser batizado. Nós também, seres humanos, nós precisamos estar com as nossas próprias pernas andando para o lugar onde nós seremos batizados, nas águas. E o velho homem vai ficar ali nas águas e vai surgir um novo homem. É necessário nascer de novo, diz a palavra do Senhor. É necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito para que você acesse a vida eterna com Jesus, com Deus, o Todo-Poderoso Pai, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Amados, Jesus foi para o Pai preparar um lugar para nós ir morar com Ele.
Após a morte física, você tem a eternidade. E o seu corpo será transformado no último dia para viver a eternidade com Cristo. Como Jesus ressuscitou e não ficou um pedacinho dele ali debaixo do sepulcro, o nosso corpo também será transformado num corpo incorruptível. Já pensou que maravilha? Nosso corpo será incorruptível? É maravilhoso, gente. Não tem coisa mais maravilhosa do que essa da gente saber sobre isso. Da gente saber e viver esse evangelho, essa graça do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Tudo de bom para você. Um ótimo dia. Tchau, tchau.